O vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre elétricas e tomadas. Esse é um vídeo bom para dar algumas dicas importantes porque eu já tomei muito caldo na hora de especificar tomadas. Antes de começar esse vídeo sobre tomadas e elétrica, aproveitem para se inscrever no canal, curtirem e compartilharem. O vídeo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre tomadas e elétrica. Assunto interessante para você não errar na hora de especificar ou esquecer as benditas tomadas. Eu separei esse tema pra gente falar sobre tomadas porque é uma das primeiras coisas que a gente começa a marcar na obra. Então eu diria que ela entra na segunda etapa e aí é legal, isso tudo já está bem especificado, quais são as necessidades de tomada, aonde a gente pode prever novas tomadas ou readaptações. Então ela entra na segunda etapa, logo depois que a gente quebrou tudo, o eletricista entra na obra e a gente faz marcações nas paredes, quando são possíveis, né? Isso é um outro ponto importante da gente considerar. A gente só consegue rasgar as tomadas nas paredes que não são estruturais. E aí, se o seu apartamento ou se aquela parede que você estava querendo colocar uma tomada for estrutural, você tem que fazer alguma outra alternativa. Uma das alternativas é um jogo que a gente faz às vezes com marcenaria. Então, se você tiver um painel, por exemplo, da cabeceira da cama e aquela lateralzinha, que é o pilar onde a gente tem na planta, que é a estrutura do prédio, a gente não pode rasgar, se você tem um painel, a gente consegue passar para frente do painel. Mas se não, você não pode considerar. Você não pode considerar uma tomada nova. Muito obrigada. Muito obrigada. Caldinho de cana para molhar as palavras. Ai, que delícia. Nós já chegamos a fazer um projeto de um apartamento com aqueles conduítes aparentes. As paredes eram estruturais, a gente não podia rasgar, mas por uma coincidência boa, os clientes queriam fazer um projeto com aquele estilo de uma pegada industrial, então os canos ficaram aparentes e é uma das alternativas que você pode para levar os pontos a mais que a gente precisa fazer quando você não pode rasgar as tomadas. Aí vamos deixar um exemplo, né, desse projetinho que ele tá bem legal. Um outro ponto importante para a gente levar em consideração nessa questão de tomadas ou ponto de energia, pelo menos eu gosto muito de especificar nos meus projetos iluminação na marcenaria. Mas o importante é que essa iluminação ela não chega sozinha. Você tem que previsionar um ponto, uma fiação para a marcenaria puxar ali para colocar uma fita de LED, um spotzinho. Então não adianta você querer iluminar um móvel se você não previsionou que esse ponto de energia vai chegar até lá. Uma dica bem legal que a gente usa nos nossos projetos e funciona bastante e eu espero conseguir compartilhar com o maior número de pessoas e ajudar você com essa questão de fiação é o seguinte: na parte onde a gente tem as paredes com TVs, né, na sala, no quarto, enfim, a gente previsiona sempre um cano de PVC ligando a tomada onde vai a TV até a parte da ligação de baixo, onde normalmente vão os aparelhos de net, videogame, enfim, o que você quiser conectar. Ou até mesmo na parte de cima. Nesse caso do projeto, está conectado com as tomadas de baixo. E o legal disso é que a bitola desse cano de PVC, ela é maior, né? O diâmetro do cano é maior. Então você consegue passar toda a fiação por dentro. A gente tem cabo de HDMI hoje em dia, tem muita fiação para passar que num conduíte normal não passaria. E assim, você nunca precisa ficar dependendo da marcenaria, vir aqui, retirar o painel, a fiação fica toda escondidinha e é uma dica super legal. E por fim, uma coisa super bacana que a gente faz nos nossos projetos é que todas essas tomadas e interruptores, elas estão em vista hoje nos nossos projetos, justamente para a gente ver aquilo que pode estar atrapalhando num detalhamento ou outro, para a gente não ter problema com tomadas, porque por incrível que pareça, tomada não pode faltar. Como eu falei aqui alguns exemplos, né? Você tem que considerar tudo que você precisa de ponto de energia, mas elas também não podem te atrapalhar. E se você vacilar, ela vai te atrapalhar. Num detalhamento onde você especificou um tamanho de painel, alguma coisa assim, a gente desenha a vista da elevação, da tomada, né, na elevação, para ver se isso não está pegando em algum lugar. Até mesmo circuitos de interruptores, o que a gente precisa remanejar na obra. Então é legal fazer as tomadas única e exclusivamente nas vistas, sozinha, sem estar o resto do projeto. Vou mostrar o exemplo aqui para vocês, para não atrapalhar. Porque aí quando a marcenaria vem medir,
tem funcionado muito mais. As tomadas, elas estão exatamente onde elas devem estar, ou seja, não está atrapalhando, a gente não tem que remanejar, e aí na montagem da marcenaria vai até mais rápido, porque ele sabe que se ele passar exatamente para frente de um painel, ela já está alocada no lugar certo. Então, desenhar isso no projeto à parte vai ser mais benéfico para a obra. Então, as tomadas são pequenas, mas elas podem te atrapalhar no andamento da obra. E aí, assim, depois que o eletricista foi embora, para ele voltar também já é uma outra coisa mais complicada para a gente lidar com o cronograma. Então, valida certinho o que você tem de necessidade para marcar e não faltar nada. Espero que vocês tenham gostado e ajudado, né? Porque pra gente é muito normal, tá muito no habitual do nosso dia a dia, mas talvez para você que tá aí do outro lado não. Então, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado.